Saudações, sejam bem-vindos à segunda parte do iceberg da história de Portugal. Na primeira parte abordei as primeiras 3 camadas, agora será a vez de abordar a quarta, quinta e sexta camada. Porém, antes de visualizarem o vídeo, seria recomendável assistirem à primeira parte. Sem mais demoras, vamos para o que interessa. Quarta camada. Dom Luís I recusou a coroa da Espanha. Dando contexto, em 1868, ocorreu uma revolução na Espanha, onde a Rainha Isabel II foi deposta. Então, ocorreu uma procura por um novo rei para a Espanha, por isso, foi proposto ao rei Dom Luís I de Portugal que assumisse a coroa espanhola. No início, ocorreu boatos que o rei ia aceitar e abdicar do trono para governar a Espanha, porém, ele recusou ser rei da Espanha, tendo até mesmo dito, nasci português e português quero morrer. O Papa Português. Sim, existiu um Papa Português. Pedro Hispano, também conhecido como João XXI, foi Papa de 16 de setembro de 1226 até 20 de maio de 1227, tendo estado apenas alguns meses no papado. Ele teve alguns conflitos com cardinais dentro da Igreja, e também tentou lançar uma cruzada, embora sem sucesso. Ele acabou por falecer em 1227, após ser esmagado por um telhado. A sua morte inesperada foi vista pelas autoridades do clero como uma punição divina por suas discórdias com os cardinais. Batalha de Lalis. A Batalha de Lalis foi uma batalha durante a Primeira Guerra Mundial, onde Portugal teve uma participação ativa. A nossa participação na batalha foi um fracasso, tendo Portugal sofrido pesadas baixas durante a batalha. A mesma é considerado o segundo maior desastre militar português, só sendo ultrapassada pela Batalha de Alcácer Quibir. Quinto Império. O Quinto Império é uma crença que Portugal é o quinto e último império e que tem como missão levar a fé cristã para todo o mundo. O Quinto Império transcenderia o material, tornando-se assim um império metafísico e espiritual. Defensores e divulgadores desta ideia são o Padre António Vieira e o poeta Fernando Pessoa. Armada Invencível. A Armada Invencível é uma poderosa frota reunida pelo rei espanhol Filipe II, para invadir a Inglaterra. Muitos navios desta frota eram portugueses, com destaque ao navio São Martinho. Dom João VI foi envenenado. No ano de 2000, pesquisadores revisaram os restos mortais do rei Dom João VI e encontraram doses altíssimas de arsênico. Para quem não sabe, o arsênico é um elemento químico encontrado em metais, que é extremamente tóxico para o ser humano. Isto pode indicar que o rei foi envenenado. Agora a pergunta é, quem será que o envenenou? Diogo Alves. Diogo Alves foi um serial killer português, que esteve em atividade entre 1836 e 1839. Ele era conhecido por atirar pessoas para o aqueduto das Águas Livres e também por ter matado a família de um médico. Ele foi preso, e em 1841 foi condenado à forca. Botafogo. O galeão São João Batista, mais popularmente conhecido como Botafogo, foi um lendário navio de guerra português, sendo o navio mais poderoso do mundo na época em que esteve ativo. Ele tinha esse nome pois possuía 366 canhões. A sua construção começou no ano de 1533 e foi lançado ao mar em 1534. O mesmo viu o seu uso na conquista de Tunis, onde foi comandado pelo infante Dom Luís, irmão do rei Dom João III. O mesmo deixou de ser usado em 1551, ano no qual foi descartado. Alves dos Reis. Alves dos Reis foi um criminoso português que atuou nos anos finais da Primeira República, responsável pela maior burla da história do país. A mais famosa burla de Alves dos Reis ficou conhecida como o caso das notas Vasco da Gama, onde Alves dos Reis e mais alguns cúmplices falsificavam notas com o intuito de comprar ações e conseguir controle sobre o Banco de Portugal. Porém, a burla foi descoberta no ano de 1925, e Alves dos Reis foi preso e julgado no Tribunal de Santa Clara em 1930. Além de falsificação de notas, Alves dos Reis também falsificava documentos e assinaturas. Ele acabou por sair da prisão em 1945 e em 1952, voltou a burlar, neste caso burlou 60.000 escudos, o que hoje equivaleria a 299 euros, a um negociante em Lisboa. Porém, ele não cumpriu pena, pois acabou por falecer em 1955. Batalha de Matapão.
A Batalha de Matapão, ocorrida em 19 de julho de 1717, é considerada a última grande batalha naval travada por Portugal. Para entendermos a batalha, precisamos de entender o contexto. O Império Otomano estava a ficar mais poderoso, e a começar a ameaçar os domínios que Veneza tinha no Mediterrâneo. Então Veneza pede ajuda ao imperador do Sacro Império Romano Germânico e ao Papa. O Papa então pede auxílio a Portugal, Espanha e a França, porém, o Dom João V é o único monarca a responder a esse pedido e ordena o envio de uma armada para o Mediterrâneo. Então, enquanto as forças católicas patrulhavam o Mediterrâneo, depararam-se com a frota otomana, e assim ocorreu a Batalha de Matapão, batalha travada entre as forças cristãs e os otomanos. No lado dos otomanos, havia uma frota composta por 34 naus, 24 galés e uma fragata, já as forças cristãs tinham uma frota composta por 22 naus, 21 fragatas e 9 galés. Porém, apesar desta força colossal em ambos os lados, devido a ventos fortes e condições climatéricas, nem todos os navios envolveram-se na batalha. Durante 6 horas, ocorreu combates entre 7 navios de guerra portugueses, 2 naus maltesas e uma veneziana contra 15 naus otomanas. As forças cristãs, lideradas pelos portugueses, saíram vitoriosas desta batalha. António Prior do Crato. António Prior do Crato, nascido em 1531, era filho do infante Dom Luís e neto do rei Dom Manuel I. Ele pretendia o trono português, tendo-o reivindicado pela primeira vez em 1578, tendo sido rejeitado e coroado o cardeal Dom Henrique, e desde então ele lutou para suceder Dom Henrique, porém suas reivindicações eram sempre rejeitadas. Em 1580, ele foi aclamado na Ilha Terceira nos Açores, rei de Portugal, sob o nome de Dom António I, tendo reunido um exército para fazer frente ao Filipe II de Espanha, porém foi derrotado e partiu para o exílio, onde faleceu em 1593. Prémios Nobel Português. Houve 2 portugueses a ganharem o Prémio Nobel. Os vencedores do prémio foram Egas Muniz, que ganhou o Prémio Nobel da Medicina por ter inventado a lobotomia, e José Saramago, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Algumas obras-primas de Saramago incluem o ensaio A Cegueira e o Memorial do Convento. Portugal na Guerra de Sucessão Espanhola. A Guerra de Sucessão Espanhola foi um conflito militar que durou de 1701 até 1714. Esta guerra já tem um vídeo no canal, mas resumindo, o rei Carlos II da Espanha morreu sem herdeiros. Com isso, ocorreu uma disputa entre a França e a Áustria acerca de quem deveria suceder ao trono. A França apoiava as pretensões do neto de Luís XIV Filipe, já a Áustria e seus aliados apoiavam as pretensões de Carlos Habsburgo. Portugal, no início dessa guerra, apoiava os franceses, porém, a Inglaterra pressionou o rei Dom Pedro II de Portugal a entrar na guerra no lado da Áustria. Portugal foi crucial nesta guerra, pois permitiu ao Carlos de Habsburgo liderar tropas por terra a partir do território português e efetuar ataques diretos à Espanha de Dom Felipe. Tanto que em 28 de junho de 1706, as tropas aliadas sob o comando de António Luís de Sousa ocupam Madrid, e lá proclamam o arquiduque Carlos de Habsburgo como rei da Espanha. Com o desfecho da guerra, Portugal conseguiu consolidar fronteiras coloniais nas Américas com a Espanha. Batalha de Diu. A Batalha de Diu ocorreu no ano de 1509, na região de Diu, que fica perto da Índia. Foi uma batalha de grandes dimensões, e marcou o início do domínio europeu do Oceano Índico. Dando contexto, após os portugueses chegarem à Índia, isso incomodou o sultão do Egito, já que a presença portuguesa interferia com as rotas comerciais. Com isso, ele começa a atacar os navios portugueses, e num desses ataques, ele acaba por matar Dom Lourenço de Almeida. O pai de Lourenço, Francisco, fica extremamente zangado com a morte do filho, o que adicionou na batalha um componente de vingança pessoal. Então ocorreu a Batalha de Diu, contra as forças do sultão do Egito, que reuniu uma frota de dezenas de navios, enquanto Portugal apenas lutou com 18 embarcações. No final, apesar de em menor número, Portugal venceu a batalha. A Revolta de 31 de janeiro de 1891. A Revolta de 31 de janeiro de 1891 ocorreu no Porto, e foi a primeira tentativa de implantação da República em Portugal. O golpe foi efetuado por elementos do exército, que reuniram-se no centro do Porto e proclamaram a República, porém, eles foram rapidamente repelidos por forças leais à monarquia.
Mais tarde, a Primeira República faria homenagem a este golpe, ao mudar o nome da Rua Santo Antônio para Rua 31 de Janeiro. Guerras Fernandinas. As Guerras Fernandinas foram uma série de conflitos que duraram de 1369 até 1382. Tudo começou após uma nova dinastia ascender ao trono de Castela. O rei de Portugal, Dom Fernando, não aceitou a nova dinastia reinante, então reivindicou a coroa de Castela e começou vários ataques contra o reino de Castela. Porém, Dom Fernando acabou por perder as guerras contra Castela, e durante as negociações de paz, ele foi obrigado a dar a mão da sua filha em casamento com o futuro rei de Castela, Dom João. Noite Sangrenta. A Noite Sangrenta foi uma revolta militar que ocorreu em 1921, chefiada por Manuel Maria Coelho, tendo este também participado da Revolta do Porto de 1891. Esta revolta de cariz militar provoca a demissão do chefe de governo, António Granjo, e o presidente da República não nomeia um novo executivo. Então, durante este tumulto, durante a noite de 19 para 20 de outubro, um grupo de militares e civis percorrem as ruas de Lisboa com uma caminhoneta, chamada de caminhoneta fantasma. Os militares obrigam diversas figuras do regime republicano a entrarem na caminhoneta, onde são eventualmente executadas. Entre as vítimas da Noite Sangrenta constam o próprio António Granjo, Machado Santos e Carlos da Maia, duas figuras de destaque durante o 5 de outubro. Os responsáveis por estes assassinatos acabariam por ser julgados em 1923 e condenados à prisão. Quinta camada. Pimenta de Castro. Pimenta de Castro foi um general que durante a Primeira República governou Portugal de forma ditatorial. Dando contexto, em 1915, ocorreu uma manifestação militar, o Movimento das Espadas, que fez com que o Manuel de Arriaga demitisse o governo e nomeasse um homem de sua confiança como executivo. Esse homem era Pimenta de Castro. Pimenta de Castro começa a governar de forma praticamente autocrática e a demitir várias figuras importantes ligadas ao Partido Republicano. Ele também começa a dar mais liberdade política aos monárquicos e a reaproximar-se da Igreja Católica. Isto gerou uma revolta, que forçou Manuel de Arriaga a demitir Pimenta de Castro e nomear João Chagas como seu sucessor. O general foi preso e exilado nos Açores. FP 25. FP 25 ou Forças Populares de 25 de Abril, foi uma organização terrorista de viés esquerdista liderada por Otelo Saraiva. Fundada em 1980, esta organização foi responsável por vários assassinatos e atentados. Entre as suas ações terroristas estão ataques a bomba, como no Banco do Brasil e em Felgueiras. Além de atentados bombistas, esta organização também realizava assaltos, além de assassinarem polícias e elementos das forças de segurança, tendo sido responsáveis diretamente por 14 mortes entre 1980 a 1987. Já em termos de assaltos, eles assaltavam bancos, empresas e carrinhas de valores, tendo chegado a roubar 108 milhões de escudos de uma carrinha de transporte do Banco de Portugal. Os alvos mais comuns de atentados eram alvos militares, carrinhas de transporte de valores, postos da GNR, bancos e empresas. Eles também foram alvo de leis anti-terrorismo por parte do governo, que visava tanto organizações de extrema-direita como de extrema-esquerda. O líder da organização, Otelo Saraiva, chegou a estar preso, porém, foi liberto devido ao seu papel no 25 de abril e em 2001 foi perdoado de seus crimes. Aleixo Corte Real. Aleixo Corte Real nasceu no Timor português em 1886, com o nome de Naicezu. Apesar de ter origens indígenas, Naicezu lutou ao lado dos portugueses na sublevação de Manufai. A sua fidelidade a Portugal fez com que o mesmo fosse nomeado embaixador português naquele território. Em 1931 o mesmo é batizado pela Igreja Católica, e adota o nome de Corte Real. Até que, durante a Segunda Guerra Mundial, tropas japonesas invadem Timor, e Corte Real liderou os indígenas na região contra o invasor japonês, com apoio de tropas holandesas e australianas. Porém, ele acabou por ser capturado e executado pelos soldados japoneses em 1943. O Estado Novo fez homenagem ao sacrifício de Aleixo Real, tendo sido feito comendador da Ordem da Torre e da Espada por Marcelo Caetano. Guerra Fantástica. A Guerra Fantástica foi a participação de Portugal na Guerra dos 7 Anos. Inicialmente,
Portugal e Espanha estavam neutros no conflito, porém, após a ascensão ao trono do rei Carlos III da Espanha, o mesmo começou a virar-se para o lado francês da guerra, e em 1761, Espanha e Portugal entram em guerra. Tudo começou quando um exército franco-espanhol invadiu Portugal pela região de trás dos montes com um exército de 42.000 soldados. Porém, os mesmos, apesar de inicialmente conquistarem Miranda, Chaves e Bragança, foram repelidos por guerrilhas quando tentaram atravessar o Douro e as montanhas de Montalegre. Porém, apesar da derrota, seguiu-se uma invasão pelas beiras, tendo sido conquistadas Almeida, Castelo Branco e Castelo Bom. Como resposta, um exército anglo-português posicionou-se para defender Lisboa nas colinas a nordeste de Abrantes, onde foram construídas várias obras de defesa. O exército anglo-português também teve o apoio de camponeses da Beira Baixa, que com o apoio do exército utilizaram táticas de terra queimada e de guerrilhas para atrapalhar o exército franco-espanhol. As forças invasoras começaram a sofrer com fomes, deserções e ataques de guerrilhas. Com isto, o exército franco-espanhol viu-se cercado, e após um ataque do exército português, os mesmos foram obrigados a retirarem-se para Castelo Branco. Em 1762 foi assinado um cessar-fogo, após várias derrotas consecutivas por parte dos invasores. A guerra também estendeu-se nas Américas, tendo Portugal derrotado os espanhóis no Mato Grosso e na Amazônia e tendo sofrido derrotas na região sul do Brasil e no Uruguai. O nome Guerra Fantástica vem do facto de terem sido utilizadas táticas de guerrilha para repelir os invasores, em vez de travar-se batalhas convencionais. Dom Manuel II na Primeira Guerra Mundial. O último rei de Portugal, Dom Manuel II, participou na Primeira Guerra Mundial. O mesmo inicialmente ofereceu-se para entrar no exército português caso Portugal entrasse na guerra, mas foi rejeitado. Então, o mesmo serviu no exército inglês, mais precisamente na Cruz Vermelha. Com o seu dinheiro, também fundou um hospital militar localizado nos arredores de Londres. Dom Manuel também apelou aos monárquicos portugueses para não revoltarem-se contra a Primeira República durante o conflito, e para deixarem as suas diferenças de lado e lutarem pela sua pátria. As pinturas de Dom Carlos. Apesar da crença popular, Dom Carlos foi um homem extremamente culto, dedicando-se à agricultura, à oceanografia e às artes. Entre as suas obras de arte, chegaram até nós quadros no estilo naturalista, muito boas por sinal na minha opinião. Achei interessante incluir isto no iceberg já que é uma faceta que poucos conhecem deste rei controverso. Conflitos luso-otomanos. O Império Português e o Império Otomano eram nações rivais, e muitas vezes ao decorrer da história entraram em conflito. A maioria destes conflitos ocorreram no Oceano Índico, onde o Império Otomano e o Império Português disputavam o domínio naval e econômico da região. Esses conflitos muitas vezes também foram travados no Mar Vermelho e na África. O norte de África também ficou marcado por conflito de poderes entre o Império Português e o Império Otomano, como na conquista de Tunis. Os conflitos luso-otomanos também chegaram na Etiópia, onde os otomanos e os portugueses disputavam por influência. Se eu falasse de cada conflito luso-otomanos de forma detalhada, o vídeo iria ficar demasiado longo, por isso resolvi dar uma ideia geral da dimensão destes conflitos. Infante Manuel de Bragança. O infante Dom Manuel de Bragança foi um filho de Dom Pedro II de Portugal que viajou por toda a Europa. Ele ganhou fama após lutar pela Áustria ao lado de Eugênio de Saboia nas guerras nos Balcãs contra os otomanos. Ele chegou a ser um possível candidato para o trono polaco, porém, devido à falta de apoio do seu irmão Dom João V e por outras circunstâncias, ele não chegou a ser rei da Polónia. Dom Manuel também chegou a ser lembrado como um possível candidato para a coroa da Sardenha e Córcega, porém esse plano também não foi para a frente. Ou seja, sim, quase tivemos um português rei da Polónia. Ele também andou de corte em corte, envolvendo-se em aventuras amorosas e um estilo de vida boêmio. Em 1734 acaba por regressar a Portugal, onde em 1766 morre sem deixar descendência. Achei a história de vida dele interessante, embora desconhecida, por isso resolvi colocar no iceberg. Viriatos. Os viriatos foi um nome genérico atribuído aos portugueses que voluntariaram-se no lado dos nacionalistas durante a Guerra Civil Espanhola. Ao contrário do que a maioria pensa, não houve um corpo militar com esse nome, e os viriatos integraram vários corpos militares dos nacionalistas.
Mais tarde, alguns desses portugueses integraram a Divisão Azul, que lutou no lado do exército alemão na Operação Barbarossa. A Guerra de Sucessão Portuguesa. A Guerra de Sucessão Portuguesa foi um conflito travado de 1580 até 1583 entre as forças de António Prior do Crato e Dom Filipe II da Espanha. Dando contexto, após o desaparecimento de Dom Sebastião, quem ocupou o trono português foi Dom Henrique, que por ser demasiado velho, morreu após 1 ano e meio de reinado. Com isto, Dom Filipe II de Espanha, por descender de Dom Manuel I, reivindica a coroa portuguesa. Em Portugal, ele encontra a resistência de Dom António Prior do Crato, que é rapidamente expulso pelo exército espanhol. Ele então foge para a Ilha Terceira, onde reúne apoio internacional por parte da França e da Inglaterra e tenta fazer um desembarque em Portugal, porém, falha e o mesmo é derrotado definitivamente após o desembarque de tropas luso-espanholas na Ilha Terceira. Operação Félix. Após a queda da França, a Alemanha tinha a ambição de tomar Gibraltar, que era um importante ponto estratégico britânico na região. Sem falar que o controle de Gibraltar iria permitir à Alemanha focar no norte de África. O plano seria o exército alemão entrar na Península Ibérica com o apoio da Espanha e conquistar Gibraltar. E temendo que o Reino Unido usasse Portugal para o desembarque de tropas como historicamente acontecia, existia uma segunda parte desse plano, a Operação Isabela, que consistia na invasão a Portugal por parte dos alemães e dos espanhóis. Porém, o plano dependia da cooperação de Franco, que não estava interessado em entrar na guerra devido à recém-acabada Guerra Civil Espanhola, porém, em várias ocasiões a Alemanha tentou persuadir Franco a entrar na guerra, porém, o ditador espanhol demonstrou relutância e temor por perder as possessões ultramarinas para os britânicos. No final, a Operação Félix nunca saiu do papel, e tanto Portugal como Espanha permaneceram neutros. Plano Pulse-Aqua. O Plano Pulse-Aqua foi um plano por parte dos Estados Unidos para persuadir Portugal a dar a independência às suas colónias. O plano consistia que Portugal desse a independência a Angola e Moçambique num período de 8 anos, e em troca os Estados Unidos ofereceriam a Salazar 500 milhões de dólares para modernizar a economia portuguesa. Porém, Salazar recusou esta proposta, respondendo: Portugal não está à venda. Augusto de Borranais. Augusto de Borranais, nascido em 1810 em Milão e passou a maioria da sua vida em Munique. Até que em 1835, ele é escolhido por Dom Pedro IV para casar-se com Dona Maria II de Portugal e torna-se príncipe consorte de Portugal. Ele também chegou a ser nomeado marechal do exército português e chegou a ocupar lugar na Câmara dos Pares. Porém, ele morreu passado 2 meses da sua chegada a Portugal, o que gerou tumultos populares por causa de rumores de envenenamento. Porém, nas suas cartas à sua antiga aia, fica claro que ele simplesmente adoeceu e morreu de causas naturais. Ordem de São Bento de Avis. A Ordem de São Bento de Avis foi uma ordem militar católica que foi criada por ou sob a proteção de Dom Afonso Henriques para defender a cidade de Évora dos muçulmanos. A mesma mais tarde adota o nome de Ordem de Avis, e é usada num contexto de Guerra Santa. A Ordem de Avis, assim como a Ordem de Calatrava, foi baseada na Ordem do Templo. As origens exatas desta ordem são obscuras, com uns argumentando que foi fundada por cavaleiros que lutaram na Batalha de Ourique e que foram transformados por Dom Afonso Henriques como frades da Ordem de São Bento em Coimbra. E o filho do rei, Pedro Afonso, foi nomeado o primeiro grão-mestre da ordem, assim surgindo por vontade real. Já outras versões indicam que a ordem terá surgido entre 1175 e 1176, tendo sido originária da milícia de Évora, que recebeu doações de Dom Afonso Henriques para povoar o território, já que a Ordem do Templo teria recusado defender os territórios de Évora. Séculos mais tarde, o grão-mestre desta ordem, Dom João, torna-se rei de Portugal, iniciando a emblemática dinastia de Avis. Atualmente, esta ordem ainda existe, mas como ordem honorífica, sendo o seu grão-mestre o Presidente da República. Maria Pia de Sás-Coburgo-Bragança. Maria Pia de Sás-Coburgo-Bragança foi uma alegada filha bastarda de Dom Carlos e que reivindicou o trono português. Ela alegava ser fruto de um caso extraconjugal de Dom Carlos, e que a suposta carta de batismo dela comprovaria que Dom Carlos a reconhecia como bastarda.
Em 1939, a Diocese de Madrid-Alcalá emitiu um suposto certificado de batismo de Maria Pia, que alega a presença de Dom Afonso, Duque do Porto e irmão de Dom Carlos no suposto batismo, além do ministro plenipotenciário Conde de Monteverde ter estado alegadamente presente. Este certificado de batismo foi usado por Maria Pia como prova do seu parentesco com Dom Carlos, embora a autenticidade deste documento seja questionável e não é reconhecido pelo registro civil. Porém, apesar disto, ela continuou ativa nas suas reivindicações, e apoiou a candidatura de Humberto Delgado à presidência e opôs-se ao Estado Novo. Maria Pia também mantinha boas relações com a família real espanhola, chegando a ser convidada para o casamento do infante João, filho do rei Afonso XIII e avô do atual rei da Espanha. Ela acabou por morrer em 1995, e nomeou o seu filho adotivo, Rosário Podimani, como seu sucessor. Apesar de não haver nenhuma prova concreta e fiável que ela é filha bastarda de Dom Carlos, algumas facções monárquicas a reconheciam como rainha. Planos de Napoleão para Portugal. Napoleão no Tratado de Fontainebleau, um tratado secreto assinado entre Napoleão Bonaparte e o ministro espanhol Manuel de Godoy, conhecido como Príncipe da Paz, discute os seus planos para a divisão do território português. Segundo esse tratado, Portugal seria dividido em 3 partes. Ao norte, na região do Entre Douro e Minho ficaria localizado o Reino da Lusitânia Ocidental, que seria concedido ao rei da Etrúria, Carlos Luís de Bourbon. Já o Alentejo e o Algarve iriam para o próprio Manuel de Godoy, sendo reorganizados no Principado dos Algarves. Já o resto do território português ficarão pendentes até que seja assinada a paz. E todos estes territórios estariam subordinados ao rei da Espanha. Já as possessões ultramarinas seriam divididas entre os espanhóis e os franceses. Porém, os planos nunca foram colocados em prática devido à fuga da família real para o Brasil e a resistência portuguesa às invasões francesas. Sexta camada. Castro de Monte Mozinho. O Castro de Monte Mozinho foi um povoado romano com características castrejas localizado em Penafiel. Sexta camada. Castro de Monte Mozinho. O Castro de Monte Mozinho foi um povoado romano com características castrejas localizado em Penafiel que teve presença humana até ao século V. O curioso deste castro é a sua morfologia, que faz lembrar a Millennium Falcon de Star Wars. Batalha de Algesur. A Batalha de Algesur foi um confronto aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, entre o Reino Unido e a Alemanha que ocorreu nos céus do Algarve, mais precisamente na localidade de Algesur. No total, 7 pilotos alemães foram abatidos, já no lado dos britânicos não houve baixas. O Estado Novo tentou acobertar a batalha, pois, colocava em risco a posição de neutralidade que Portugal possuía na Segunda Guerra. No entanto, a batalha acabou por ser noticiada e os corpos dos pilotos alemães foram enterrados em Algesur com a presença de uma comitiva luso-alemã. Guerra Civil de 1320 a 1325. Na Idade Média, ocorreram várias guerras civis que são muitas vezes ignoradas. Uma dessas guerras foi a Guerra Civil de 1320 e 1325. Tudo começou com Dom Dinis, que promulgou várias medidas de centralização do poder régio. E a nobreza não gostou disso, e começou a reunir-se contra o rei. Além disso, o facto do rei preferir um filho bastardo, Afonso Sanches, do que o seu filho herdeiro, Dom Afonso, fez com que o príncipe se juntasse ao partido senhorial. Então Dom Afonso exigiu do seu pai a justiça do reino, e este negou este pedido, o que provocou a revolta de Dom Afonso contra o pai. Dom Afonso tinha o apoio da nobreza senhorial, já Dom Dinis das ordens militares e de 2 filhos bastardos, Afonso Sanches e João Afonso. No final, Dom Afonso ganhou e acabou por suceder o seu pai, Dom Dinis, que morreu pouco depois do término da Guerra Civil. Agora rei, Dom Afonso IV continua a centralização do poder régio, indo contra a vontade da nobreza senhorial que o apoiou e expulsa o seu meio-irmão Afonso Sanches do país e mata o seu outro meio-irmão, João Afonso. A voz de Dom Manuel II. No YouTube, foi possível achar uma suposta gravação de voz do rei Dom Manuel II. A gravação está no canal Royal Productions e deixarei o link desse canal na descrição para quem quiser dar uma vista de olhos. A gravação em si é um discurso do rei durante a cerimónia de aclamação no Porto. Eu irei a deixar aqui, para que possam ouvir. Good friends, amigos.
Na vossa casa, perante vós, eu, Rei de Portugal, juro manter a monarquia constitucional, sua companhia, quando em mim cair, para o desenvolvimento do meu país, de liberdades civis e políticas, que sirvam de base ao levantamento geral, material da nossa vida pai. Viva Portugal! Achei interessante o facto de existir uma gravação de voz do nosso último rei. Também seria interessante ouvir a voz do pai dele, Dom Carlos, e do seu irmão Luís Felipe. Maçonaria em Portugal. Em Portugal existiram e ainda existem lojas maçónicas. A mais conhecida é a Grande Oriente Lusitano, fundada em 1802 e que teve influência na história de Portugal, nomeadamente na Revolução Liberal de 1820 e na implantação da República. Sabe-se que muitas figuras ilustres do Partido Republicano e do governo da Primeira República faziam parte da maçonaria. O Estado Novo será responsável por perseguir a maçonaria, nomeadamente a Grande Oriente Lusitano, que será banida pelo Estado Novo. Porém, após o 25 de abril as leis contra a maçonaria são abolidas e várias lojas maçónicas voltam à atividade. Dom Miguel era bastardo. Segundo algumas fontes, Dom Miguel era bastardo, fruto de uma relação extraconjugal de Carlota Joaquina. Entre os suspeitos de serem o pai biológico de Dom Miguel estavam o Marquês de Marivalda e o cocheiro da Quinta do Ramalhão. Porém, o consenso entre os historiadores é que Dom Miguel era sim, filho do rei Dom João VI. Pessoalmente, acho que Dom Miguel não era bastardo, pois, se compararmos a foto de Dom Miguel numa idade mais avançada com a pintura de Dom João VI, dá para ver claras parecenças como o formato da cabeça, rosto e composição física. Albano de Jesus Beirão. Albano de Jesus Beirão, conhecido pelo nome Homem Macaco, nasceu em 1884 no Distrito da Guarda. Ele possuía uma série de anomalias, que lhe davam uma força e uma agilidade acima da média, a capacidade de dar saltos enormes, e que perturbava a comunidade onde morava fazendo sons de lobo e trepando as paredes. Segundo alguns relatos, ele chegou até a trepar a Torre dos Clérigos. O comportamento impulsivo e selvagem de Albano fez com que o mesmo fosse deportado para Angola. Ele esteve lá durante 2 anos, onde aterrorizava nativos e lutava contra leões. Ele acabou por regressar a Portugal e começou a ser acompanhado por médicos, mas mesmo assim estes não conseguiam explicar o comportamento de Albano. Até que em 1932 os ataques de Albano misteriosamente desapareceram, supostamente, após levar uma facada numa rixa. Há boatos que a história de Albano alegadamente inspirou a criação do personagem Tarzan, porém, não achei nada oficial que confirme isso. Guerra Civil no reinado de Dom Afonso II. Dom Afonso II começou um processo precoce de centralização do poder régio em Portugal. Isso levou-o mesmo a entrar em conflito com as suas irmãs, pois, ele exigiu delas castelos doados no testamento do pai deles Dom Sancho I. Isto levou a uma série de conflitos armados entre o rei e as suas irmãs, tendo que o próprio Papa e o rei de Castela Dom Fernando III intervir no país para acalmar as tensões. A questão dos castelos só foi encerrada em 1223, com a morte do rei Dom Afonso II. Cultura castreja. A cultura castreja foi uma cultura pré-romana que desenvolveu-se no noroeste da Península Ibérica, existindo vestígios da mesma no norte do país. Os castros eram povoados fortificados, que ficavam em regiões montanhosas. As habitações destes povos eram circulares, estando documentada a existência de cozinhas, áreas de reunião e áreas de armazenamento. Também sabe-se que estas comunidades aproveitavam-se dos rios da região para realizar agricultura e a pesca. Guerra Beltraneja. A Guerra Beltraneja foi uma guerra de sucessão ao trono castelhano. De forma resumida, após a morte do rei Henrique IV de Castela, existem 2 candidatas ao trono, Isabel e Joana. Joana era sobrinha de Dom Afonso V, então este entra na guerra de sucessão ao lado dela. Dom Afonso chega até a casar com Dona Joana e a reclamar o trono de Castela para si. Já Dona Isabela era apoiada pelo rei Dom Fernando de Aragão. Porém,
Apesar de conseguirem algumas vitórias no início, o desfecho da Batalha de Toro e o enfraquecimento das forças joanistas levaram à assinatura de um tratado de paz entre Portugal e Castela, onde Portugal reconhece Dona Isabel como Rainha de Castela, e esta reconhece o domínio português no Atlântico. Reis excomungados. Portugal ao longo da sua história teve reis excomungados pela Igreja Católica. 3 exemplos de reis excomungados são o Dom Afonso II, excomungado por querer substituir o direito canónico pelo direito romano e fazer com que os clérigos fossem julgados pelos tribunais civis. Dom Sancho II, que além de excomungado foi removido do poder pelo Papa pela sua incompetência, e Dom Afonso III, que foi excomungado devido ao facto deste retirar terras ao clero, porém, no caso de Dom Afonso III, a excomungação foi anulada perto da sua morte. Cotomisto. Cotomisto foi um microestado que existiu na Península Ibérica entre Portugal e Espanha. Existindo desde o século X, este microestado de apenas 27 km² era independente da coroa portuguesa e da coroa espanhola. Este estado possuía o privilégio de não ter que contribuir com impostos ou soldados para Portugal e Espanha, e possuía liberdade comercial. Em termos de governo, este era governado por uma Assembleia Popular, tendo como seu líder um juiz, e em termos de população nunca excedeu os 1000 habitantes. Este Estado acabou por ser dissolvido no Tratado de Lisboa e repartido entre Portugal e Espanha, e cada habitante teve a liberdade de escolher se ia ser português ou espanhol. Menino de Lapedo. O Menino de Lapedo é a denominação dada ao esqueleto de uma criança encontrado no Vale do Lapedo, em Leiria. Este esqueleto é datado de 24.000 anos atrás, e acredita-se que esta criança seja fruto de um cruzamento entre um Homo sapiens sapiens e um Homo neandertal. Isto poderia indicar que os neandertais cruzaram-se com o Homo sapiens sapiens. Porém, se o Menino de Lapedo realmente é fruto desse cruzamento é debatível e gera dúvidas na comunidade académica. E aqui termina a segunda parte deste iceberg. Desculpem a demora para postar, até pensei em desistir, mas ao ver comentários a pedir a parte 2 e o vosso apoio ao canal, resolvi entregar-vos a parte 2 do iceberg. A parte 3 será a última parte deste iceberg, e depois também lançarei um compilado contendo todas as 3 partes em um único vídeo. Também pretendo fazer mais vídeos para o canal e continuar este projeto. Espero que tenham gostado, e até ao próximo vídeo.